Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sheire, professora de Geografia, e vamos com tudo. Bom, essa aula vamos dar continuidade à aula de Cartografia. Na primeira aula sobre a cartografia, estudamos sobre as projeções cartográficas. Lembra o que são as projeções cartográficas? São técnicas utilizadas pela cartografia para melhor representar a forma esférica da Terra em um plano. Falamos aí das principais tipos de projeções cartográficas, que são as tipo cone, cilíndrica e as planas, as azimutais. Nós estudamos sobre as principais projeções cartográficas de Mercator e de Peters, que estuda ali sobre o hemisfério norte, o hemisfério sul. Uma destaca mais os países mais desenvolvidos, outro o subdesenvolvido. Hoje nós vamos estudar sobre as coordenadas geográficas, os movimentos da Terra e os fusos horários. Isso aí, o temido fusos horários. Então, continue comigo e vamos lá. O que são as cartografias? Bom, professora, por que estudar as cartografias? Quais a importância do estudo da cartografia? A cartografia, além de nos ajudar a nos localizarmos ali no espaço geográfico, também serve para entendermos como ocorrem os movimentos ali da Terra e também compreender os fusos horários. Então, a cartografia, o que é a cartografia? Elas são linhas imaginárias que cortam ali o planeta Terra, é formado pelos meridianos e pelos paralelos. Os meridianos cortam a Terra num sentido vertical, que nós temos o principal meridiano de Greenwich. Então, são, no total, 360 linhas ali que cortam a Terra, medidas em graus, de 0 graus a 180 graus de longitude, ali, que divide o planeta Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. E temos também os paralelos, que cortam a Terra em forma horizontais ali, em círculos, que são medidas ali de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul, partindo ali da linha do Equador. Então, as latitude, as longitude, as coordenadas nos ajudam a nos localizarmos ali no espaço geográfico. Desculpa, gente. Então, aqui é uma imagem que nos mostra 4 pontos de localização do planeta, que temos um aqui mais ou menos na África ali, o segundo na Rússia ali, terceiro nos oceanos e o quarto também aqui no oceano. Então, as coordenadas geográficas são linhas imaginárias medidas em graus, que nos dá uma localização exata no espaço geográfico. E nós temos os paralelos, que são as linhas circulares imaginárias, traçadas ali em um paralelo em relação à linha do Equador para o norte ou para o sul. Elas variam de 0 a 90 graus e que dividem a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador, ela divide ali o planeta em norte, polo norte, e o sul. Aqui nós temos a imagem de satélite, que mostra ali de forma detalhada essas linhas. Temos os paralelos, que são as circulares, e as meridionais, que são as verticais. Então, as linhas paralelas e as linhas meridionais são as linhas que formam as coordenadas geográficas, que são a latitude, a longitude, e que nos dá um ponto exato no espaço geográfico. E os meridianos, como acabei de falar, são as linhas ali que cortam o planeta Terra de forma perpendicular. Nós temos aqui o meridiano
principal aí de Greenwich. Vou explicar mais lá na frente por que se chama meridiano de Greenwich. Então, esses meridianos cortam o planeta, nos dá ali uma localização medida em graus de longitude. Esses meridianos dividem o planeta Terra em 2 hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. E a latitude? O que são a latitude? É a medida, é a distância ali medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre ao Equador, a linha principal do Equador. Então, professora, as latitudes são as mesmas que os paralelos? São, só que os paralelos definimos aí como as linhas, e a latitude é a medida em graus. Então, a latitude é medida ali desde o tempo ali pré-histórico, em que eles passaram a medir através do movimento do Sol e das estrelas. Então, nós temos aqui os paralelos, que também são as latitudes, que cortam o planeta em forma horizontal, partindo da linha do Equador, aqui, a linha principal, que foi determinada ali 0 grau de latitude, partem para sul, 90 graus, e para norte, em direção aos polos, 90 graus. Nós temos as linhas principais ali, a linha do Equador, a linha dos trópicos e a linha do Polo Norte. Essas são linhas específicas, linhas ali que nos determinam melhor o tipo de clima. Em uma outra aula, eu vou estar explicando para vocês como a influência ali das latitudes ocorre sobre o clima. E longitude? O que é a longitude? É a distância em arco, medida também em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Ela está ligada ali à variação dos fusos horários, que dependendo da localização, nós temos ali um determinado horário, que devido ali o movimento de rotação da Terra, nós não temos em todas a parte, em todos os países ali da Terra, o mesmo horário. Vamos lá, uma questão de como os vestibulares e o Enem cobram essa questão ali das coordenadas, né, suas definições e os seus tipos, né, os principais fatores das coordenadas. A localização geográfica é uma necessidade do homem, desde a antiguidade. Desse modo, para facilitar e padronizar essa atividade, foram elaboradas as linhas imaginárias, chamadas de paralelos e meridianos. A partir do cruzamento dessas linhas, foi criado um sistema de localização, utilizado até a atualidade, chamado de A. Cartografia, B. Curvas de nível, C. Fusos horários, D. Coordenadas geográficas ou E. Linhas de Mercator. Bom, vamos por eliminação. Sempre tenham atenção ali em relação à interpretação da questão. Eles querem a questão correta, então vamos lá analisar as alternativas. Cartografia. A cartografia ela é a ciência ali que representa a forma da Terra em um plano ali, formando ali, elaborando ali os mapas. Então, não é a alternativa A. B. Curvas de nível. As curvas de nível são ali cartas, mapas, que representam a altimetria do relevo. Então, a cada traçado de linhas ali é uma altimetria do relevo, para termos a noção da altitude ali do relevo. Então, não é a B. C. Fusos horários. Também não. Coordenadas geográficas? Sim. Como acabamos de estudar,
As coordenadas geográficas são as linhas imaginárias, os meridianos, os paralelos, que formam ali as latitudes, e as longitudes, que nos dá uma localização exata no espaço geográfico. Então, alternativa D. Gabaritaram? Com certeza, está muito fácil essa, não é mesmo? Movimentos da Terra. Bom, a Terra, ela não fica ali parada, ela não está parada. A Terra realiza movimentos. E os principais movimentos da Terra são os movimentos de rotação e de translação. Então, vamos ver detalhadamente como ocorrem esses movimentos. Então, vamos lá. O que são os movimentos? O que são o movimento ali de rotação? O que é esse movimento? É um giro em que o planeta Terra ele realiza em torno ali ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento se faz no sentido anti-horário, ou seja, ocorre no sentido oeste para leste. E essa volta ali que o planeta completa, em um ângulo ali de 360 graus, ocorre em 24 horas, que é a duração dos nossos dias. Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor ali de si mesmo, completando ali um ângulo de 360 graus, que realiza esse movimento em 24 horas, que determina os dias e a noite dos países do planeta. Porque sabemos que no nosso planeta não é dia em todos os planetas. Quando é dia em um, é noite em outra. E isso ocorre devido ao movimento de rotação da Terra e também ao outro movimento da Terra, que é o de translação. Entendido até aqui? Entendido que a Terra faz um movimento no sentido oeste para leste, que a Terra ela é inclinada em seu próprio eixo. Professora, o que são os fusos horários? Vamos lá aos temidos fusos horários. O que são os fusos horários? Os fusos horários, devido ali ao seu movimento de rotação, a Terra ela apresenta dias e noites, como eu acabei de falar, e como resultados, a diversos pontos da superfície terrestre apresenta ali diferenças de horários. Então, a determinação da hora parte do princípio de que a Terra é uma circunferência perfeita. Ela tem uma forma ali esférica, e devido a essa forma esférica, ela mede ali, completa ali um ângulo de 360 graus, e que sua rotação ali dura 24 horas, que é um tempo suficiente para os meridianos cruzar ali o nosso planeta e passar ali em frente ao Sol. Professora, vamos lá entender melhor o que são esses fusos horários. Bom, os fusos horários é uma convenção internacional, ou seja, foi feito um acordo entre os países para decidir um fuso horário oficial. Então, foi realizado um encontro na cidade de Washington, ali no final do século XX, para decidir o fuso horários. Como vai acontecer os fusos horários? Porque, imagine só, se houvesse apenas a mesma hora ali, imagine como fica ali a confusão de horários, se não está ali organizado, se não está ali definido. Então, decidiu-se que os fusos, os meridianos, ia ser definidos os meridianos, e de acordo com os meridianos, seriam definidos ali os fusos horários. Então, decidiram que seria o meridiano principal, o meridiano de Greenwich. Por que Greenwich?
Gwensk é uma cidade ali, um local de Londres, ali na Inglaterra. Então, foi decidido que ali seria o meridiano principal, porque a Londres, ali, que é localizado na Inglaterra, a Inglaterra, na época, estava no seu auge ali, na Revolução Industrial ali, bem desenvolvida, a cidade ali mais desenvolvida da época. Então, decidiram que seria ali, o meridiano de Gwensk, que seria ali o principal, e que seria definido ali 0 graus. Os meridianos partiriam a partir do 0 graus no meridiano de Gwensk, que 0 grau. Então, como eles definiram a hora? Professor, como ficou definida a hora? Eu ainda não estou entendendo. Como é que esses fusos horários? Então, vem lá. A Terra ela tem uma forma esférica, ou seja, redonda, que completa ali ângulos de 360 graus. Então, ângulo de 360 graus. 360 graus, dividido por 24. Por que 24, professora? Porque a Terra demora ali 24 horas para completar o seu movimento, completar ali aquele seu giro que ela faz em torno de si mesma. Então, a Terra leva 24 horas para completar o seu giro em torno de si mesmo. Pessoal, eu fico repetindo que é para vocês entenderem, não terem dúvida. Estou falando bem devagar para vocês entenderem. Então, bora aqui. Eles fizeram, então, a seguinte divisão. Aqui não tem muito espaço, deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar a cor, gente, da caneta, para destacar melhor. Acho que preto destaca melhor. Então, vamos lá. 360, que é o ângulo que a Terra realiza, dividido para 24 horas, que é o tempo que a Terra leva para completar o seu eixo ali, que é 15. Aqui já está aqui o resultado. A professora não é tão boa de matemática não, né? Para dividir assim na cabeça, mas já está aqui, é 15, já sei que é 15. Então, definiram assim, que a cada 15 graus de longitude, no hemisfério leste, tem-se aí 1 hora a mais. Por que no hemisfério leste é 1 hora adiantada? Porque a Terra realiza ali o seu movimento no sentido oeste para leste. Então, aqui é leste e aqui é oeste. Então, a partir de 0 graus ali do meridiano de Gwensk, no sentido leste de Gwensk, a cada 15 graus de longitude, tem-se ali um adiantamento de 1 hora. Um aumento ali de 1 hora. Já na direção oeste, diminui a hora. A cada 15 graus, que são essas linhas meridianos, temos aí menos 1 hora. Entenderam? Então, vou falar novamente, resumindo essa parte, porque é números, cálculos, ali já dá uma confusãozinha. Então, decidiu-se que, a partir de Gwensk, ali o meridiano de Gwensk, no sentido leste, no hemisfério leste, a cada 15 graus de longitude, tem-se ali 1 hora a mais. Adianta-se um adiantamento ali de 1 hora. Já na direção do hemisfério oeste, a cada 15 graus de longitude, menos 1 hora. Entenderam? Bem entendido? Sem nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Professora, como eles cobram os fusos horários nas questões? Como eles cobram? É complicado?
Não, gente. Primeira dica que eu dou para vocês. Primeiro, vocês façam um esquema desses meridianos para vocês conseguirem interpretar ali a questão e fazer. Professora, eu tenho que desenhar esse esquema assim perfeito dos países, assim, essas linhas? Não, não precisa, gente. Olha, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem desenhar. Assim, vocês desenham toda a questão, vocês desenham esses paralelos, esses meridianos, partindo ali de 0 grau, que é o de Greenwich, meridiano principal, meridiano de Greenwich. Eu não sou muito boa do inglês, gente. Espero ter falado certo, Greenwich. Então, você desenha aqui. Vamos desenhar um pouco mais rápido. A professora está devagar. Bora lá. 3, 4. Ali não está perfeito, hein? Olha a coordenação motora, professora. São 180 graus a leste. Vocês colocam aqui leste, que é até mais fácil para vocês. 180 para leste e 180 para oeste. Então, vamos lá. A cada 15, lembram? A cada 15 graus, tem-se ali 1 hora a mais, né? Que é 15, 15 mais 15, 30. Ah, essa caneta é um pouco... Aqui 30, 45, 60, aqui. 75. E assim sucessivamente até atingir 180 graus. E a oeste é a mesma coisa. 15, 30, 45, 60, 75. Lembra que aqui é menos. Coloca um sinal de menos para vocês lembrarem também. Coloca no lado do número. E aqui mais. Então, a questão vai cair assim, mais ou menos. Eles vão determinar a cidade. Vou colocar assim, a cidade A, que está a 60 graus de longitude, no sentido oeste de Greenwich, aqui. A cidade A, que está a 60 graus oeste de Greenwich, é 13 horas. São 13 horas. Que horas são lá na cidade B, que está a 15 graus no sentido oeste de Greenwich? Aqui, B. Vocês procuram B. Então, quais são, né? Que horas são lá? Então, vamos lá. Como vocês devem fazer? Lembra que cada linha desta, cada meridiano desta, é 15 graus. E o 15 graus representa 1 hora. Mesmo que estamos no hemisfério oeste, mas nós vamos a sentido leste. Como nós vamos de oeste para leste, então é 1 hora a mais. Então, se é 13 horas na cidade A, na cidade B são, aí vocês contam, 13, 14, 15, 16. Então, achamos a hora. Então, na cidade B são 16 horas. Entenderam? Professora, é só isso? Pode ser complicado? Pode complicar um pouquinho a mais, assim? Pode sim, gente. E nós vamos ver lá na questão que eu trouxe lá do vestibular, onde temos ali o cálculo dos fusos horários. Ok? Então, vamos lá, a questão? Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de tracinho, 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 o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim,
cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um traço. Para que o texto fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser completadas respectivamente por A. Translação em meridiano, B. Translação em paralelo, C. Rotação em círculo ou D. Rotação em fusos horários. Então, vamos lá, gente. Vamos por eliminação, que assim é mais fácil. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento qual é o movimento que a Terra leva ali para completar em 24 horas, que acabamos de estudar? É o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, que dura 24 horas no seu 360 graus. Então, elimina aí o que está translação. Vamos lá tocar a code novamente. Aqui, branco. Melhor amarelo, gente. Destaca mais. Ah, agora sim. Vamos apagar, que fica até mais... Pronto. Então, vamos eliminar os movimentos de translação. Então, ficou duas: rotação em círculo e rotação em fuso horário. Então, vamos lá ler. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de rotação, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário, gente. Muito bem. Então, a resposta é D. Gabaritado? Sei que sim, porque está muito fácil. Então, vamos complicar mais um pouco. Vamos lá. Essas linhas aqui, deixa eu apagar. Então, vamos lá. 3 internautas, A, B e C, navegam pela internet, pela rede mundial, e visitam a página da BBC de Londres. No momento em que eles acessam a referida página, são 15 horas, hora local, em Londres, que está ali na meridiano de Greenwich, a 0 graus de longitude. Sabe-se que o internauta A mora numa cidade a 105 graus oeste de Greenwich. O internauta B, numa cidade a 30 graus de longitude a oeste de A. E o internauta C, a 45 graus oeste, gente, desculpa, é leste, 45 graus oeste de Greenwich. Com base nessas informações, é correto afirmar que as cidades dos internautas A, B e C, no momento em que acessam a referida página, têm como hora local, respectivamente. Bom, eles querem a alternativa ali que é certa, que é um cálculo, né, gente? A primeira dica que eu dou a vocês, quando se trata dos fusos horários, sempre desenha aquele esquema. Então, vocês desenham ali a linha principal, ali a linha de Greenwich, meridiano de Greenwich. Então, fazem, a cada meridiano são 15 graus, e a cada 15 graus, saiu torto. A cada 15 graus, no sentido leste, adianta-se aí 1 hora. Sentido oeste, diminui 1 hora. Então, vamos lá. Aqui o hemisfério leste, você que se coloca, tem pouco espaço, está muito ruim. Mas vamos lá, vamos tentar. 15 mais 15, 30. 45. 4 ficou bem. 45. 60. Ficou sem espaço. 75. E assim sucessivamente até completar 180. Nós vamos ver qual é o sentido que ele pede 105.
É a leste, é aqui mesmo. Vou ter que continuar. Gente, vamos voltar de novo lá, porque tem que desenhar menor para ter mais espaço, que senão não vai dar de fazer os cálculos. Vamos lá apagar. Oi. Pode. Sim. Vamos aqui a outra questão, que diz: 3 internautas, A, B e C, navegam pela rede mundial e visitam a página da BBC de Londres. No momento em que eles acessam a referida página, são 15 horas, hora local, em Londres, que está a 0 grau meridiano de Greenwich. Sabe-se que o internauta A mora numa cidade a 105 graus que é leste de Greenwich. O internauta B, numa cidade a 30 graus a oeste de A, e o internauta C, a 45 graus oeste de Greenwich. Com base nessas informações, é correto afirmar que as cidades dos internautas A, B e C, no momento que acessa a referida página, têm como hora local, respectivamente. Aí nós vamos calcular a hora. Gente, uma dica que eu dou é vocês desenhar ali o esquema, como já falei, o esquema ali dos meridianos, ali partindo do principal, o 0, que é o meridiano de Greenwich, que temos no hemisfério leste até 180 graus de longitude, e no hemisfério oeste nós temos ali 180 graus também. Então, vamos ali no outro quadro, mostrando ali o desenho. Vamos lá. Então, vocês desenham aí, no cantinho da prova, façam seus rascunhos, não tenha medo de fazer seus rascunhos, porque é complicado vocês colocar isso na cabeça e tentar fazer o cálculo só pela cabeça ali mesmo, na memória de vocês. Então, vamos lá. Meridiano principal de Greenwich, que está a 0 graus. Então, vamos lá interpretar a questão. Terminando de fazer a elaboração, vocês observem qual é a máxima que eles dão o graus e fazem até o máximo, que é 105. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar a cidade A. No momento em que eles acessam a referida página, são 15 horas locais. Então, vamos lá, são 15 horas em Greenwich. Então, já está me dizendo que aqui são 15 horas. Então, atenção para fazer uma boa interpretação, gente, para não ter dúvida, para não ter erro nos cálculos. Está 15 horas, hora local em Londres, que é lá no 0 de Greenwich. Sabe-se que o internauta A mora numa cidade a 105 graus de longitude a leste de Greenwich. Então, vamos lá. Opa. Está a 105, a cidade A leste. Então, a cidade A está aqui. Lembram que, no sentido leste, aumenta aí 1 hora. O internauta B, numa cidade a 30 graus a oeste de A. Então, vamos lá. Ele fala que o internauta B está a 30 graus leste. Então, vamos lá. Lembram? Leste ou a oeste? Vamos lá, que eu já esqueci. A oeste. Está a 30 graus a oeste de A. Então, o sentido oeste é este, lembra? A oeste. Sentido oeste, então vamos somar. Lembra o que é a cada meridiano, a cada linha desta, nós temos 15 graus. Então, está me dizendo que está a 30 graus em sentido oeste de Greenwich. Então, vamos sentido oeste, que é 15 mais 15, 30. Então, ele está aqui. A cidade A está a 75 graus. Então, achamos o grau da cidade
do internauta B. Vamos lá, C. E o internauta C a 45 graus oeste de Gdańsk. A 45, sentido oeste, a 45, então está aqui o C. Ok, então já achamos aonde se encontra cada internauta. Então, o que a questão ela quer saber? Ela quer saber que é correto afirmar que as cidades dos internautas A, B e C, no momento em que acessa a referida página, tem como hora local, respectivamente. Então, eles querem saber que horas era cada internauta, que horas eles acessaram ali a rede mundial. Sabemos que eles acessaram ao mesmo tempo, mas a hora não é a mesma hora em todos os locais. São diferentes, por isso, fusos horários. Então, professora, como é que eu vou fazer esse cálculo, professora? Como é que eu vou achar a hora dessas cidades? Então, vamos lá. Sempre lembram que a cada 15 graus, no sentido leste, temos aí uma hora a mais. Então, vamos lá. Vamos achar a hora da cidade A primeiro. Já fala aqui que no 0 graus, em Gdańsk, são 15 horas. Então, vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, a B, cidade, o internauta A, está a 22 horas. E a B? Vamos lá? 16, 17, 18, 19, 20. B está 20 horas. E a C, professora? Lembram que no sentido oeste, no hemisfério oeste, diminui aí 1 hora. Então, se é 15 horas em Gdańsk, onde eles acessaram lá a internet, vamos lá. 15, 14, 13 e 12. 12 horas. Não foi fácil? Qual a alternativa? 20 A, B, 20. 22 A, 20 horas B e 12 horas C. Então, alternativa D. Fácil? Gabaritaram? Fácil, não é mesmo? Não é complicado o cálculo. Mas, professora, a gente nem calculamos, mas vamos calcular agora. Deixa eu apagar aqui esse 360. E vamos lá. Mais uma questão. Localizada a oeste de Gdańsk, duas cidades, A e B, encontram-se, respectivamente, a 90 e 45 graus de longitudes. Numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14h30 e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em B foi... Aí eles dão 1 hora, mais ou menos. Vamos lá, estipular a hora. Vamos ver se dá para utilizarmos o quadro novamente. Ih, está uma bagunça. Então, vamos lá. Lembro sempre de desenhar esse esquema. Tem como dar pausa aí, gente, para desenhar de novo? Então, vamos a mais uma questão? Então, vamos lá. Localizadas a oeste de Gdańsk, duas cidades, A e B, encontram-se, respectivamente, a 90 graus e 45 graus. Numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14 horas
e 30 minutos e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em B foi... Então, vamos lá fazer o esquema. Gente, sempre façam o esquema ali, desenho dos meridianos, para melhor vocês se situar e fazer o cálculo sem erro e gabaritar. Então, vamos lá. A informação me dá que 2 cidades estão a oeste de Gdańsk. Então, lembram? A cada 15 graus a oeste, diminui ali 1 hora. Ele fala que a cidade A está a 90 graus. Cidade A, 90 graus. E a cidade B está a 45 graus. Aqui, cidade B. Então, vamos lá novamente na questão, mais em informação. Então, vamos lá. Numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14h30 e chegou a B. Então, um avião saiu da A, que de 90 graus, e foi em direção à cidade B às 14h30. Vamos ver onde vou colocar essa hora. 14h30. Vou colocar aqui a hora. Aqui é 14h30. 14 horas e 30 minutos. Ah, sim. Desculpa, gente, falta o 0 aqui. Vamos ver. Tá. Então, um avião saiu de A às 14h30 minutos e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em B foi, então demorou ali 5 horas. O voo foi de 5 horas. Vamos colocar aqui 5 horas. Muito bem. Professora, como vamos saber, como vamos fazer o cálculo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ter que descobrir que quando eu saí aqui da cidade B, da cidade A, que horas era lá na cidade B? Que horas era na cidade B? Então, vamos lá. Como a cidade B está a leste de A, então é 1 hora a mais, a cada 15 graus. Então, vamos lá. Se está 14h30 em A, então vamos lá, 14h30, 15h30, 16h30 e às 17h30. Então, quando eu saí às 14h30 da cidade A, era às 17h30 na cidade B. Esqueci de colocar o H de hora, mas vocês sabem que é 17 horas. Pronto, achamos a hora. Agora vamos fazer lá o cálculo. É bem fácil, gente, só é somar. Só é somar. Soma 17 horas mais o tempo que eu levei para chegar na cidade B, que foi 5 horas. Então, atenção na questão, sempre eu falo sobre essa questão de interpretar a questão, porque eles vão te dar ali a informação. Você coloca aqui 0, 30, e vamos lá contar. Pode usar os dedinhos, e 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Tem questão que vai cair lá no outro dia, porque sempre lembra que o dia tem 24 horas. Então, se chegou a 24, o próximo número é 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Então, é 22h30. Achamos a resposta? Então, primeiro, você faça o esquema dos meridianos. Aprendam que
a partir de meridiano de Greenwich, no sentido leste, adianta-se ali, eu ganho ali 1 hora a mais. Partindo em direção a oeste, tem-se ali 1 hora a menos a cada 15 graus de longitude. O outro passo é sempre, preste atenção na informação, porque a questão ela dá ali a informação certinha ali, então só vai anotando aqui nos quadros, que como eu anotei, a professora anotou que é a hora, a cidade A e B, pode escrever que você tem que fazer seu rascunho mesmo ali na prova, não tem problema não. E primeiro acha a hora ali da questão e depois faz a soma. É só somar, gente. Não é complicado. Viu como é complicado? Só somamos ali, usamos os dedinhos ali e somamos. Então, vamos lá qual é a questão, às 22h30. É a C. Ele chegou a 22h30 da quarta-feira na cidade B. Bem, vamos lá marcar. Tá amarela mesmo. C. Muito bem, gabaritaram? Eu sei que sim, que eu sei que vocês estão entendendo, estão aprendendo. E bora lá. Ainda estão aqui comigo? Opa, valeu. Então vamos lá. Além de um movimento de rotação, que vimos ali que a Terra faz um movimento de rotação. Que movimento é esse? Acabei de falar para vocês, que é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, completando ali seu eixo, que dura ali 24 horas, que ela gira, o seu movimento é no sentido oeste para leste. Não esqueçam. E que os fusos horários foi determinados ali por um acordo internacional, em que os meridianos principal seria o de Greenwich, que seria ali 0 graus, partindo de 0 graus para o hemisfério leste, seria de 0 a 180 graus de longitudes, no sentido leste, a cada 15 graus de longitude, você ganha ali 1 hora, e no sentido oeste, a cada 15 graus de longitude, você diminui ali 1 hora. Assim, são determinados os fusos horários do mundo, porque imagine só se não tivesse essa organização de hora, como seria confuso. Não é mesmo? Em vez de ser fusos horários, seria confusos. Não é mesmo? Então, vamos lá. Agora, vamos falar sobre o movimento de translação. Além do movimento de rotação, a Terra também realiza o movimento de translação. Professora, o que é isso? É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, que dura ali em torno de 365 dias, que completa ali 1 ano. Nós também temos os anos ali bissexto, lá pesquisar sobre os anos bissextos, lá que tem ano que fevereiro tem até 29, então quem nasce em 29 não fica velho não, olha, que a cada só 4 anos que completa ali ano, já pensou? Mas não é assim não, que já imagina um homem de 40 anos e está registrado como 20 anos ali mais ou menos, então não, né? Se registra ali no dia 28 de fevereiro ou 1º de março. Então, vamos lá. Então, a Terra ela faz ali um movimento ao redor do Sol. Professora, vamos olhar no esquema. Professora, que esquema é esse? Que o Sol é menor que a Terra? Nós temos 4 planetas Terra? Não, gente, antes de vocês quererem aí me criticar, aqui só é um esquema em que elaboraram para mostrar como ocorre esse movimento de translação. Porque sabemos que o Sol é bem maior que a Terra e que nós só temos um planeta Terra, não é mesmo? Então, isso aqui são simbologia dos movimentos da Terra. Então, a Terra, ela faz ali um movimento elíptico, forma ali uma órbita elíptica. E nós temos 4 principais ali, momentos da Terra, em que mostra ali que determina as estações do ano ali, inverno, verão, outono e primavera. Como é que forma essas estações? É a partir da posição do planeta Terra em relação ao Sol. Como os raios solares ali atingem ali a luz e o calor do Sol, atinge o planeta Terra. Sabemos já que a Terra ela também realiza um movimento de rotação. Então, ao mesmo tempo que ela está girando ali ao torno do Sol, ela também está girando ali em seu próprio
eixo. Então, os raios solares, a luz, o calor do Sol atinge de forma diferenciada ali no planeta Terra. Então, nós temos 4 momentos que muitos autores falam ali que afélio, que é o momento em que a Terra se encontra ali mais afastada do Sol, aqui afélios, que são os que estão mais afastados do Sol. Essa caneta não está destacando. Vamos lá, não tem problema, a gente mudamos ali de cor. Vamos ver se o azul destaca mais. Opa, destaca. Então, aqui são os movimentos, o afastamento, desculpa, afastamento ali, que se chama afélio. Afélio vem afastamento, afélio, afastamento, entenderam? Para não esquecerem, afélio, afastamento. E temos o periélio, que é o momento que dizem que o Sol está mais próximo ali do Sol. Professora, então são esses afélios, esses periélios, esses momentos que a Terra está mais próxima, está mais distante, que determinam aí essas 4 estações. Não, gente, ele influencia, mas não é ele em si que determina, mas sim o ângulo da Terra. Veja que a 4 momentos deste, a Terra ela está em uma posição diferente em relação ao Sol, em relação à posição ao Sol. Veja como é que ela está diferente. Então, isso se deve ao ângulo da Terra ali, que ela é uma esfera de 360 graus e ela tem ali uma inclinação. Então, devido a isto, nós temos os raios solares atingem de forma diferenciada cada parte ali do planeta Terra. Tem momentos em que os raios solares atingem de forma mais diretamente, aqui, equinócios que chamamos. Em que momento é esse equinócio? É quando os raios solares atingem ali nas médias latitudes, ali onde se encontra ali a linha do Equador, por isso o equinócio, que representa ali a estação primavera e outono. Nós temos os solstícios ali, que solstício de verão e inverno, porque sempre vai ser assim. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. E assim sucessivamente. Entenderam? Então, devido a esse movimento que a Terra dá ali em relação sobre o Sol, que gira ali sobre o Sol, nós definimos ali as 4 estações, que é como o Sol ali atinge ali o planeta Terra. E, gente, outra coisa importante também, devido a essa inclinação do planeta Terra, o Sol ele atinge de forma diretamente aqui, mais na parte da linha do Equador, enquanto que na parte ali dos polos norte e polo sul, como a radiação solar de forma inclinada, ocorre de forma inclinada, não direto, por isso tem menos radiação ali sobre os polos, por isso que ali são polos, por isso que são mais frios. Então, entenderam? Compreenderam? Então, o que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, que dura ali um ano, aproximadamente 365 dias, que define as nossas estações do ano: outono, primavera, verão. E aqui a característica de cada um, mais ou menos, aqui o inverno. Então, dependendo das características de cada país, de cada área, o clima prevalece assim, de forma diferente. Por exemplo, o inverno aqui no estado de Roraima não é tão rigoroso ao ponto ali de ter neve. Entenderam a diferença? Nós temos aqui o inverno, mas não é como em outros países ali, como do hemisfério norte. E isso se deve à radiação solar. Então, vamos lá uma questão. Ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontram-se a
a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Isso acontece por quê, gente? Porque quando é dia no Brasil, é noite lá no Japão. E isso se deve aos movimentos de rotação. Então, a resposta certa é a B. Bora lá botar outra canetinha, porque essa não destacou. Beleza, para você ver bem que é a B. Então, gabaritaram? Sei que sim, porque esse conteúdo não é difícil. E eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Vocês já pensaram isso? O que aconteceria se a Terra ficasse parada ali no espaço? O que aconteceria? Primeiro, afetaria todas as vidas dos seres vivos, porque afetaria o clima, os dias e a noite. Então, pensam o que aconteceria. Pensa a importância de vocês entender esse movimento da Terra, entender por que acontece esse movimento, o que influencia em sua vida, em nossas vidas. Então, pessoal, entenderam? Entenderam direitinho? Será que eu preciso fazer um resumo aqui para vocês? Não, porque eu sei que vocês entenderam. Se não entenderam, volta aí ao vídeo, volta à aula, assistam de novo, não tem problema. Estudem de forma disciplinada. Se tem dúvida, volta o vídeo. Anota em seu caderno a dúvida. Faz mais uma pesquisa em livros. Não tem problema não você pegar lá na internet, lá, não sei direito sobre movimento de translação. Coloca movimento de translação, coloca PDF, que são os trabalhos que dá mais para confiar, são os em PDF, e bora estudar. Então, pessoal, obrigada por estar aqui comigo até agora. Por hoje é só. E até uma próxima aula. Espero vocês lá. E vamos comigo e continue estudando de forma disciplinada. Não deixem as dificuldades desanimarem vocês. Dificuldades existem, mas cabe a você decidir se vai interferir ou não. Então, tchau, tchau, até a próxima.